Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu trabalho como Uber há quase 4 anos em Belo Horizonte. Já peguei de tudo: passageiro bêbado, casal brigando, gente chorando no banco de trás às 3 da manhã. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de sexta-feira foi a única vez em que pensei seriamente em abandonar o aplicativo. Era julho. Chovia fino desde o começo da noite, aquela garoa que deixa a cidade inteira brilhando sob os postes. Eu já estava cansado e pronto para encerrar quando apareceu uma corrida pagando muito acima do normal. Origem: uma rua afastada no bairro Serra. Destino: uma estrada próxima de Nova Lima. Achei estranho porque já passava de 2 horas da manhã, mas aceitei. O GPS me levou até uma rua sem saída, cercada por casas antigas e muros altos. Não havia ninguém na rua. Só a chuva batendo no para-brisa e um poste piscando perto de uma árvore enorme. Parei o carro. Esperei 1 minuto. 2. 3. Quando pensei em cancelar, vi alguém saindo de trás da árvore. Era uma mulher. Ela usava um vestido escuro, longo, completamente molhado. O cabelo cobria parte do rosto. Ela caminhava devagar, sem olhar diretamente para mim. Assim que entrou no carro, senti um cheiro forte de terra molhada, mas misturado com algo podre, velho. Como flores esquecidas em cemitério. Boa noite, eu disse. Ela não respondeu. Só falou, com uma voz baixa demais. Pode seguir. Olhei pelo retrovisor. Ela estava sentada exatamente no meio do banco traseiro, imóvel. Não mexia no celular. Não olhava pela janela. Nada. Comecei a dirigir. O silêncio dentro do carro era absurdo. Nem parecia que havia outra pessoa ali. Só o barulho do limpador de para-brisa. Depois de alguns minutos, percebi uma coisa estranha no GPS. A localização da passageira não aparecia mais. O aplicativo mostrava apenas a rota, sem o ícone dela. Meu celular começou a travar. A tela piscava. O rádio desligou sozinho. Foi aí que ouvi ela perguntar: "Você acredita em alma?" Meu estômago gelou. Tentei rir. Sei lá. Nunca pensei muito nisso. Ela demorou alguns segundos para responder. Eu não acreditava também. Aquilo me deu um arrepio instantâneo. Olhei pelo retrovisor outra vez. Ela continuava imóvel. Mas agora dava para ver melhor o rosto. Muito pálido. Os olhos fundos. E uma marca roxa em volta do pescoço. Desviei o olhar na hora. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir. A estrada foi ficando mais vazia. Sem carros. Sem iluminação. Só mata dos 2 lados. Então ela falou de novo. Foi aqui. Olhei para a frente. Não havia casa. Não havia entrada. Só um trecho escuro da estrada e árvores. Aqui? Perguntei. Sim. Foi aqui que eu morri. Senti minhas mãos congelarem no volante. Ela começou a contar, calmamente, como se estivesse falando do tempo. Disse que anos atrás estava voltando de uma festa com o namorado. Eles brigaram dentro do carro. Ele ficou agressivo. Parou naquele mesmo trecho da estrada. E matou ela. Enquanto ela falava, comecei a notar algo absurdo. O vidro do lado dela estava embaçando, por dentro. E lentamente surgiu uma marca de mão. Mas não parecia uma mão normal. Parecia que os dedos eram longos demais. Meu corpo inteiro travou. Eu queria olhar para trás. Queria confirmar se aquilo era real. Mas eu simplesmente não conseguia. Então ela disse: "Ele nunca foi encontrado." A voz dela mudou nessa frase. Ficou grossa, arrastada, quase masculina. O carro começou a perder velocidade sozinho. O painel piscava.
As luzes apagaram por um segundo. E naquele instante, olhei pelo retrovisor. Nunca devia ter olhado. O rosto dela não era mais humano. A pele parecia afundada, escura, como carne molhada. Os olhos completamente pretos. E o pescoço, torto, quebrado para um lado impossível. Eu gritei. Pisei fundo no acelerador. O carro disparou na estrada enquanto ela começava a rir. Não era risada normal. Parecia várias vozes ao mesmo tempo. O som preenchia o carro inteiro. Meu ouvido começou a doer. Então, de repente, silêncio total. As luzes voltaram ao normal. Olhei para trás. O banco estava vazio, mas completamente molhado. Parei no primeiro posto que encontrei. Saí do carro tremendo, quase sem conseguir respirar. O frentista perguntou se eu estava passando mal. Contei por cima o que aconteceu. Ele ficou me olhando estranho. Depois perguntou: "Você pegou uma mulher de vestido preto?" Meu sangue gelou. Ele apontou para um quadro velho pendurado perto do caixa do posto. Era uma reportagem antiga, amarelada. A foto mostrava exatamente a mulher que entrou no meu carro. Segundo a matéria, ela havia desaparecido naquela estrada depois de sair de uma festa com o namorado. O corpo nunca foi encontrado. Naquela noite eu encerrei o aplicativo e fui direto para casa. No dia seguinte, fui limpar o carro. O banco traseiro ainda estava molhado. E havia marcas escuras no tecido. Pareciam dedos. Longos demais para serem humanos. Eu nunca mais entro num Uber depois daquela noite. Ainda acordo suando frio quando lembro do cheiro de cigarro velho misturado com algo doce, podre, que não saía do carro. Vou contar exatamente como aconteceu, sem exagerar. Porque se eu exagerar, parece mentira. E foi real demais. Era uma quinta-feira, por volta das 2h17 da manhã. Eu tinha saído de um evento de trabalho no centro de São Paulo e estava exausto. Chovia aquele tipo de chuva fina que não molha, mas deixa tudo grudento. Abri o app, vi um carro a apenas 3 minutos, um Honda Civic prata, placa terminada em 847. Motorista, Roberto, 5.0 estrelas, 482 viagens. Perfil normal. Aceitei. O carro parou na frente do prédio. O motorista era um homem de uns 50 e poucos anos, careca no topo, barba grisalha bem aparada, óculos de grau. Sorriu de leve quando entrei no banco de trás e disse com voz rouca: "Boa noite, Márcio." "Pra Moca, né?" Eu nem tinha falado nada ainda. Só confirmei com a cabeça, coloquei o fone e encostei a cabeça na janela. O carro cheirava estranho. Não era só cigarro. Tinha um fundo adocicado, como flor murcha misturada com terra molhada. Os primeiros 10 minutos foram normais. Ele dirigia em silêncio, rádio desligado. Só o barulho dos pneus na água. Até que ele pigarreou e falou, sem tirar os olhos da rua: "Você brigou com a Juliana hoje, foi?" Meu sangue gelou. Eu não tinha falado o nome da minha namorada para ninguém naquele dia. Tínhamos discutido por mensagem mais cedo, mas o celular estava no silencioso, na minha mão. Eu nem tinha aberto o WhatsApp dentro do carro. "Como você sabe disso?" perguntei, tirando o fone. Ele deu um sorriso pequeno, olhando pelo retrovisor. Seus olhos pareciam mais fundos do que na foto do app. As pessoas falam muito quando acham que ninguém está ouvindo. Continuei encarando ele. O GPS mostrava que estávamos indo pelo caminho certo, mas a rua parecia mais escura que o normal. Os postes de luz piscavam em sequência, como se o carro estivesse cortando a energia deles. Uns minutos depois ele falou de novo, mais baixo: "Sabe o que é ruim? Quando a pessoa vai embora e você fica esperando ela voltar. Esperando. A voz dele ficou distante, como se estivesse falando sozinho. Eu senti um arrepio subir pela nuca. Olhei para o app. A corrida ainda mostrava em andamento, tempo estimado 18 minutos.
Mas o relógio do carro marcava 3 horas e 47. Eu jurava que eram só 2 horas e 30 e poucos. Roberto, você pode aumentar o ar? Tá abafado. Ele não respondeu. Só ligou o ar-condicionado. Saiu um vento gelado, quase úmido, com aquele cheiro adocicado mais forte. Foi quando eu vi no retrovisor. Tinha uma marca roxa no pescoço dele, meio escondida pela gola da camisa. Parecia dedo. Muitos dedos. Comecei a ficar realmente desconfortável. Abri o chat do Uber para mandar mensagem pro suporte, mas o sinal estava péssimo. Só carregava. Olhei pela janela. Não reconhecia mais as ruas. Devíamos estar perto da Radial Leste, mas parecia um bairro residencial antigo, com casas baixas, luzes amareladas fracas e árvores muito altas, galhos quase batendo no teto do carro. Roberto, esse não é o caminho. Ele virou a cabeça devagar para trás. Demais. O corpo ficou virado para frente, só a cabeça girou num ângulo impossível. É o caminho sim, Márcio. Você só não lembra mais. O coração quase saiu pela boca. Eu segurei a maçaneta da porta. Trancada. Criança trava de segurança ligada. Foi aí que ele começou a chorar. Sem som. Só lágrimas escorrendo pelo rosto, mas os olhos continuavam secos, vazios. A voz saiu rouca, quase feminina. Você me deixou esperando 14 anos, filho. 14 anos, todo dia, no mesmo horário. Eu ia te buscar da escola. Você nunca mais apareceu. Eu não tenho filhos. Nunca tive. O carro parou de repente no meio de uma rua escura, sem nenhuma outra luz. O motor continuou ligado, mas o som era distante, abafado. Roberto, ou o que quer que fosse, virou o corpo inteiro agora, me olhando direto. O rosto dele estava mudando. A pele ficava mais fina, esticada, revelando ossos. A barba grisalha caía em tufos. Você pediu a corrida. Eu esperei. Agora você vai voltar comigo. Eu comecei a gritar e bati na porta com o ombro. O celular caiu no chão do carro. Quando olhei para a tela, a corrida tinha terminado há 47 minutos. O valor cobrado, R$14. Exatamente 14. Consegui abrir a porta de algum jeito. Talvez ele tenha destrancado para me assustar mais. Caí na calçada molhada. Quando levantei, o Civic prata estava parado, faróis ligados, mas vazio. Não tinha ninguém no banco do motorista. A porta do carro fechou sozinha. Corri sem olhar para trás. Só parei quando vi um ponto de táxi numa avenida maior. Tremendo, abri o app para cancelar ou reclamar. A corrida ainda estava lá no histórico. Motorista, Roberto. Nota, 5.0. Última viagem, 14 de março de 2011. Eu fiz essa corrida ontem. 2026. Olhei a foto dele de novo. Era o mesmo homem. Só que na foto do perfil ele estava sorrindo dentro do mesmo Civic prata. No banco de trás, borrada, dava para ver uma criança de uns 10 anos com o uniforme da escola. A criança parecia comigo. Eu apaguei o app do celular naquela mesma noite. Mas às vezes, às 2 horas e 17 da manhã, ele ainda aparece como disponível perto da minha casa. O nome é sempre Roberto. A placa sempre termina em 847. E o pior, ontem à noite, quando eu estava quase dormindo, o celular vibrou com uma nova solicitação. Mensagem automática do motorista. Estou chegando em 3 minutos, filho. Não me faz esperar de novo. Quem roda de aplicativo na madrugada em metrópole sabe que o perigo geralmente tem cara, crachá e racha o vidro com uma arma. A gente aprende a desconfiar de grupo suspeito, de rua escura, de nota baixa no perfil. Mas o pior relato da minha vida não teve nada a ver com assalto. O que me aconteceu na zona sul de São Paulo, perto do cemitério de Congonhas, numa terça-feira de neblina, redefiniu o meu conceito de medo. Meu nome é Vinícius, tenho 31 anos, e faço Uber há 4. Essa história aconteceu no final do ano passado,
e até hoje eu sinto um arrepio na espinha quando lembro do barulho do aplicativo tocando depois das 2 da manhã. Passava das 2:30 da madrugada. O movimento estava fraco, a névoa estava baixando e eu já pensava em desligar o aplicativo e voltar para casa. Foi quando o celular vibrou no painel. Uma corrida curta, de apenas 4 quilômetros. O passageiro tinha nota 4.98 e o nome era apenas Ana. A partida era em uma rua residencial sem saída, colada no muro de um antigo cemitério da região. Pensei, é uma grana para pagar o gás da volta. Aceitei. Quando entrei na rua, o silêncio era absoluto. As luzes dos postes eram daquelas antigas, amareladas, que mal cortavam o nevoeiro. Parei em frente ao número indicado. Não havia ninguém na calçada. Esperei cerca de 2 minutos, pensando em cancelar, até que a porta de madeira de um casarão antigo e mal iluminado se abriu. Uma jovem de casaco escuro e capuz saiu. Ela andava devagar, de cabeça baixa, olhando fixo para o chão. Ela abriu a porta traseira esquerda do meu Voyage e entrou. Boa noite, Ana. Tudo bem? Perguntei, olhando pelo retrovisor interno. Ela não respondeu. Apenas fez um aceno sutil com a cabeça. O capuz cobria quase todo o seu rosto, deixando ver apenas uma pele muito pálida e lábios arroxeados, como se estivesse passando muito frio. Assim que ela fechou a porta, a temperatura dentro do carro despencou de um jeito absurdo. Não foi um esfriamento gradual. Parecia que eu tinha entrado em uma câmara frigorífica. Minha respiração começou a formar fumaça no ar. Olhei para o painel do Voyage para ver se o ar-condicionado tinha ligado sozinho, mas o sistema estava completamente desligado. A rota do GPS começou a atualizar enlouquecida na tela do celular. O Waze redesenhava o caminho a cada 10 segundos, tentando me mandar de volta para dentro daquela rua sem saída, como se estivesse travado em um loop. Decidi seguir o meu instinto e pegar a avenida principal. O cheiro dentro do carro mudou. Começou com um aroma forte de jasmim, daqueles perfumes bem carregados, mas logo atrás veio um odor azedo, sufocante, cheiro de flor murcha misturada com terra molhada e mofo. Para quebrar o gelo e o desconforto daquele cheiro, tentei falar com ela novamente enquanto cruzávamos uma avenida deserta. A pergunta: o caminho pelo viaduto está bom para você, moça? A reação: silêncio absoluto. Ela continuava estátua no banco de trás, com as mãos cruzadas no colo. Ajustei o retrovisor interno para tentar olhar nos olhos dela e entender o que estava acontecendo. Foi quando meu estômago deu um nó daqueles de revirar o almoço. O banco de trás estava iluminado pela luz dos postes da rua. Eu conseguia ver o estofamento de tecido cinza do banco perfeitamente através do espelho. Conseguia ver o cinto de segurança esticado. Mas não havia nenhum reflexo dela no espelho. Olhei rapidamente para trás, virando o pescoço. Ela estava ali, sentada, fisicamente ali. Mas quando eu olhava pelo retrovisor, o assento parecia completamente vazio. O pânico subiu como uma descarga elétrica. Minhas mãos começaram a suar frio no volante e minhas pernas tremeram tanto que quase perdi o controle da embreagem. Eu queria parar o carro no acostamento e mandar aquela mulher descer, mas a minha voz simplesmente sumiu. Minha boca estava seca, travada. Decidi acelerar para chegar ao destino o mais rápido possível e me livrar daquilo. Foi quando os pinos das 4 portas do Voyage baixaram de soco. Clac! O carro travou sozinho por dentro. Tentei puxar o pino da minha porta manualmente, mas ele parecia colado, pesado como chumbo. Na tela do celular, o aplicativo da Uber piscou em vermelho e fechou sozinho. A tela ficou preta. Pelo retrovisor lateral esquerdo, vi que as janelas traseiras começaram a embaçar pelo lado de dentro por causa do frio. E, no meio do vapor que se formava no vidro, começaram a surgir marcas. Não eram marcas de dedos comuns. Eram desenhos de unhas compridas e finas, arranhando o vidro de baixo para cima, fazendo um som agudo que parecia rasgar o meu tímpano. Screec, screec. Uma voz soprou bem atrás da minha orelha direita. O hálito era congelante, com cheiro de terra podre. A voz era sussurrada, arrastada, como se a garganta dela estivesse cheia de areia. Você não vai me deixar no destino, Vinícius.
O meu destino mudou há 3 anos, na mesma curva que você vai passar agora. Eu fechei os olhos por um segundo, pisei no freio com toda a força do meu corpo e gritei por socorro, esperando o pior. O carro derrapou no asfalto úmido, girou na pista vazia e bateu com a roda traseira na guia, parando atravessado na avenida. Quando abri os olhos, o silêncio tinha voltado. O painel do carro estava aceso normalmente. O celular ligou sozinho, mostrando a tela inicial do aplicativo com a mensagem: corrida cancelada pelo usuário. Olhei para trás, com o coração saindo pela boca. O banco estava vazio. As travas das portas subiram com um estalo leve. Quando acendi a luz interna da cabine para checar o carro, vi que o banco de trás estava encharcado de uma água escura e barrenta. No meio daquela lama, no assento onde ela estava sentada, havia um pequeno santinho de papel, daqueles de missa de 7º dia, gasto e desbotado. Peguei o papel com a ponta dos dedos. Tinha a foto da mesma jovem que entrou no meu carro. Embaixo da foto, os dizeres: Ana Carolina Mendes, falecida em 14 de novembro de 2021, vítima de acidente de trânsito nesta avenida. Trabalho com o aplicativo até hoje porque preciso pagar as contas, mas se a corrida tocar depois da meia-noite em ponto cego da cidade, ou se o passageiro tiver nota muito redonda e perfil sem foto perto de cemitério, eu cancelo sem pensar 2 vezes. Tem passageiro que não está procurando carona. Está procurando companhia para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu trabalho de Uber em São Paulo há quase 6 anos. Madrugada virou rotina para mim. Depois de um tempo, você aprende que a cidade muda completamente depois das 2 da manhã. As ruas ficam vazias, os semáforos parecem durar mais, e qualquer pessoa andando sozinha naquela hora já parece suspeita. Mas teve uma corrida que aconteceu há uns 8 meses que eu nunca consegui explicar. Era uma terça-feira chuvosa. Não aquelas tempestades fortes, era uma garoa fina, contínua, que deixava tudo molhado e silencioso. Eu já estava pensando em encerrar quando apareceu uma corrida estranha. Origem: Cemitério da Consolação. Destino: um bairro afastado da Zona Sul. Achei estranho porque já passava das 3 horas da manhã. Mesmo assim aceitei. Quando cheguei no local, o portão principal do cemitério estava fechado. Não havia ninguém na rua. Só as árvores balançando devagar e a iluminação fraca dos postes. Parei o carro e esperei. O aplicativo mostrava: passageiro a caminho. Mas não vinha ninguém. Depois de quase 2 minutos, meu celular vibrou com uma mensagem: já estou atrás de você. Olhei imediatamente pelo retrovisor. E quase tomei um susto. Tinha uma mulher sentada no banco de trás. Eu tenho certeza absoluta de que ninguém abriu a porta. Nenhum barulho. Nenhum movimento. Nada. Ela simplesmente estava lá. Usava um casaco cinza antigo, completamente encharcado. O cabelo escuro grudava no rosto molhado. E o pior era a pele dela. Muito branca. Branca num nível estranho, quase azulada. Boa noite, eu falei, tentando disfarçar o nervosismo. Ela demorou alguns segundos para responder. Você pode ir mais devagar hoje? A voz dela parecia cansada. Fraca. Comecei a corrida. O carro ficou absurdamente frio. Não era impressão minha. O vidro começou a embaçar por dentro, e eu precisei aumentar o ar quente. Olhei discretamente pelo retrovisor. Ela estava olhando pela janela, mas sem piscar. Nem se mexia. Nem respirava, aparentemente. Foi aí que percebi outra coisa. O aplicativo travou completamente. A foto da passageira sumiu. O nome desapareceu. A corrida ficou sem informações. Só a rota continuava na tela. Meu estômago começou a gelar. Tentei puxar assunto. Noite complicada, né? Ela respondeu sem olhar para mim. Algumas noites nunca acabam. Aquilo me deu um arrepio instantâneo. A estrada foi ficando cada vez mais vazia. Sem carros. Sem movimento. Só chuva e escuridão. Então comecei a ouvir um barulho estranho. Toque, toque.
toque. Olhei pelo espelho. Ela estava batendo a unha no vidro da porta. Devagar. Sempre no mesmo ritmo. Toque, toque, toque. Mas o reflexo dela no vidro não acompanhava o movimento. Eu senti meu coração acelerar na hora. Porque no reflexo, ela estava parada, com a cabeça inclinada, me olhando diretamente. Quase bati o carro. Olhei para trás no susto. Ela continuava sentada normalmente, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Nessa hora eu já queria cancelar a corrida, parar em qualquer lugar, mandar ela sair, qualquer coisa. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não irritar aquela mulher. Então ela falou: "Você sabe o que acontece quando alguém morre com raiva?" Eu não respondi. Ela continuou: "Às vezes a pessoa não percebe que morreu." O ar dentro do carro ficou ainda mais gelado. Meu celular apagou sozinho. O painel do carro começou a piscar. E o rádio ligou sozinho numa estação cheia de chiado. No meio do ruído, dava para ouvir vozes. Sussurros. Baixos. Como várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então a mulher começou a rir. Baixinho primeiro. Depois mais alto. Só que não parecia uma risada humana. Parecia ecoando dentro do carro inteiro. Eu senti minhas mãos tremerem no volante. Foi aí que ela disse: "Para aqui." Olhei para frente. Não tinha casa. Não tinha prédio. Não tinha nada. Só uma rua escura cercada por mata. "Aqui?" perguntei. Ela finalmente levantou a cabeça devagar. E eu consegui ver o rosto inteiro dela. Os olhos eram completamente pretos. Sem parte branca. Sem brilho. Nada. E tinha um corte profundo atravessando o lado da boca até perto da orelha. Como se alguém tivesse rasgado o rosto dela. Eu paralisei. Ela sorriu. Foi aqui que me encontraram. Na mesma hora, todas as luzes do carro apagaram. Motor desligado. Painel morto. Tudo escuro. E então senti alguma coisa tocar meu ombro. Não vinha do banco de trás. Vinha do lado do meu ouvido. Uma voz sussurrou: "Você também dirige sozinho de madrugada." Eu gritei e empurrei a porta do carro. Caí no asfalto molhado e comecei a correr sem olhar para trás. Não sei quanto tempo fiquei correndo. Só lembro de encontrar um posto de gasolina alguns quilômetros depois. Quando consegui voltar com ajuda até o carro, não havia ninguém dentro. Mas o banco traseiro estava molhado. E tinha marcas de dedos no teto do carro. Como se alguém tivesse ficado pendurado ali em cima. No dia seguinte fui pesquisar notícias antigas daquela região. Descobri que, 3 anos antes, uma mulher desapareceu depois de entrar num carro de aplicativo saindo de uma festa. O motorista nunca foi encontrado. E até hoje, quando pego corrida de madrugada e olho pelo retrovisor, às vezes tenho a sensação de que tem alguém sentado exatamente no meio do banco traseiro, mesmo quando o carro está vazio. Eu nunca conto essa história em voz alta. Na verdade, até hoje só escrevi aqui. Mas depois do que aconteceu, preciso tirar isso de dentro de mim. Era uma madrugada de sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Eu tinha bebido um pouco mais que o normal numa festa em Pinheiros e preferi não dirigir. Abri o Uber e apareceu um carro a apenas 2 minutos. Um Corolla preto, placa KLM 7721, motorista Elaine. Nota 4.98. Perfil com foto de uma mulher sorridente, uns 40 e poucos anos. Quando o carro parou, eu entrei no banco de trás sem prestar muita atenção. Só queria chegar logo em casa, em Santana. O cheiro dentro do carro era estranho, perfume doce, daqueles antigos, igual ao que minha mãe usava quando eu era criança. A motorista era a mesma da foto. Cabelo castanho preso, blusa clara. Ela me olhou pelo retrovisor e sorriu de um jeito que me deixou incomodado. "Boa noite, Lucas. Vamos para casa." Eu nem tinha falado meu nome ainda.
Só confirmei com a cabeça e encostei no banco. O GPS mostrava 23 minutos de viagem. Os primeiros minutos foram normais. Até que ela baixou o volume do rádio, que estava tocando uma música antiga do Roberto Carlos, e falou suavemente. Você brigou com a Beatriz de novo, né? Coitadinha. Ela não merece o jeito que você fala com ela quando bebe. Senti um frio na espinha. Eu tinha discutido feio com minha namorada por mensagem uns 40 minutos antes, dentro do banheiro da festa. Ninguém sabia disso. Como você sabe disso? Perguntei, já ficando alerta. Elaine não respondeu. Só continuou dirigindo, olhando para frente. Depois de um tempo, ela suspirou e disse: Sabe o que eu mais sinto falta? Do seu cheiro quando você chegava da escola. Aquele cheiro de suor misturado com terra de bola. Meu coração quase parou. Minha mãe morreu num acidente de carro quando eu tinha 11 anos. 2009. Ela me buscava da escola todo dia com um Corolla preto. O mesmo modelo. Comecei a tremer. Olhei para o retrovisor. Os olhos dela eram exatamente os mesmos da minha mãe. O mesmo tom de castanho, a mesma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Mãe. Minha voz saiu quase inaudível. Ela sorriu com carinho, mas o sorriso não chegava aos olhos. Os olhos estavam tristes. Muito tristes. Você cresceu tanto, meu filho, tão bonito. Mas tá destruindo tudo. Tá destruindo a Beatriz do mesmo jeito que seu pai destruía a mim. O carro entrou numa avenida que eu conhecia, mas as luzes dos postes começaram a ficar mais fracas, mais amareladas. O trânsito desapareceu. Não tinha mais nenhum outro carro na rua. Para o carro. Por favor. Eu não posso, Lucas. Ainda não. Ela esticou a mão para trás sem virar o corpo. A mão dela estava gelada quando tocou meu joelho. Gelada demais. Como se tivesse saído de uma geladeira. Eu morri te esperando, sabia? Naquele dia você tinha treino de futebol e me pediu para chegar mais tarde. Eu esperei. Esperei muito. O caminhão não esperou. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem eu perceber. O GPS do app tinha congelado em 12 minutos restantes. O relógio do carro marcava 3h11, o mesmo horário do acidente dela, 16 anos atrás. Mãe, me desculpa. Ela começou a chorar também, mas o choro dela era silencioso. Olhei para o banco do passageiro da frente e quase gritei. Tinha uma criança de 11 anos sentada lá, de costas para mim, usando o uniforme do colégio que eu estudava na época. A mesma mochila da Marvel. A criança virou a cabeça devagar. Era eu. Eu aos 11 anos. Com o rosto todo ensanguentado. Você prometeu que ia me buscar. A criança falou com a minha voz antiga. O carro parou no meio da ponte da Marginal Tietê. Não tinha mais chuva. Não tinha mais barulho nenhum. Só nós quatro. Eu, a versão morta da minha mãe, a criança que eu fui e o silêncio. Elaine, minha mãe, virou o corpo inteiro para mim. A pele dela estava começando a ficar cinza, com manchas roxas aparecendo no pescoço. Eu perdoo você, meu filho. Mas você precisa vir comigo agora. A Beatriz vai sofrer menos assim. Você sabe que vai acabar fazendo com ela o mesmo que seu pai fez comigo. Eu abri a porta com força e caí na calçada da ponte. Quando levantei, o Corolla ainda estava lá, faróis acesos, motor ligado. Vazio. Corri desesperado até aparecer um posto de gasolina. Tremendo, peguei o celular. A corrida tinha sido concluída. Valor: R$0. No histórico do Uber só aparecia: motorista, Elaine. Data da viagem: 11 de abril de 2009. Status: concluída. Desde aquela noite, toda vez que eu abro o app depois das 2h da manhã, aparece automaticamente uma corrida nova. Motorista, Elaine. Chegando em 1 minuto. E a mensagem dela sempre é a mesma. Vem pra casa, Lucas. A mamãe está te esperando. Eu ainda não aceitei nenhuma.
Mas toda noite a tentação fica maior. Porque no fundo eu sei que um dia, eu vou aceitar. E aí eu não volto mais.